Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, agora Centro Espírita Online, Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estamos juntos mais uma vez aqui no nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Quero agradecer pela sua presença, por você que já nos acompanha e segue conosco neste estudo maravilhoso. E caso você esteja chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. E conheça também as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever no nosso canal, você terá a oportunidade de conhecer e de receber as atualizações de todas as nossas aulas e cursos. Confira. Meus amores, meus queridos amigos, o que nós vamos estudar hoje? Vamos ver exatamente o estudo 9 sobre Nicodemos. Vamos conseguir entender e compreender o que, na verdade, Jesus quis demonstrar, quis ensinar para Nicodemos nesta oportunidade, nesse diálogo que está presente no Evangelho de João. Então, o objetivo específico do nosso estudo é identificar os ensinamentos existentes no diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos. Trazemos, como você já sabe, as ideias principais do nosso estudo. Então, vamos lá. No diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos, extraímos, entre outras, valiosa lição. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Cristo, razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhe restituirá o sentido verdadeiro. Então, aqui nós já estamos vendo que nessa passagem Jesus está falando do princípio da pluralidade das existências, da preexistência da alma, nos mostrando e nos falando sobre a reencarnação. Nós vamos entender cada frase, cada palavra que Jesus falou nesse momento, para que nós possamos compreender como as suas palavras, na verdade, remetem à reencarnação. E nós sabemos, claro, que é através da reencarnação que o espírito tem a possibilidade de elevar-se, de progredir até chegar à perfeição relativa. Então vamos ao texto evangélico e já vamos então fazendo as observações sobre cada um desses itens. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um príncipe dos judeus. Casta dos fariseus era uma ordem religiosa e política caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis mosaicas e pelas manifestações de culto externo. Sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. E aí vem a reflexão para todos nós. Será que nós também não somos assim? Muitas vezes temos a aparência de muita devoção, de muita licitude, queremos demonstrar e passar uma imagem de pessoas muito corretas, mas na verdade estamos mais apegados à forma do que ao interior. Muitas vezes o interior dos nossos corações ainda está repleto de sombras, de equívocos, de vícios, e nós precisamos refletir sobre isso, porque os fariseus, eles tinham essa aparência, tinham o conhecimento,
Vejam, eles eram uma ordem religiosa, política, extremamente respeitados pelo povo, mas no fundo, eles queriam dominar. Eles queriam, na verdade, manterem-se numa posição orgulhosa, como se eles tivessem uma autoridade religiosa maior do que as outras pessoas, quando no fundo, não é isso que eleva ninguém a Deus, e sim a humildade e principalmente o exemplo daquilo que se dá. E Nicodemos era um desses membros dessa casta de fariseus, então era um doutor da lei, muito respeitado pelo povo, tinha grande influência sobre o povo. Mas, ainda assim, nós vamos ver, ele tinha um vazio, alguma coisa, uma insatisfação na alma, exatamente que lhe fez buscar Jesus, para que as suas dúvidas pudessem ser esclarecidas. A expressão um homem imprime no ensino uma característica universal representativa do ser humano imperfeito. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Nicodemos empregara a existência em interpretar a lei, mas percebia que algo profundo e verdadeiro lhe faltava. Preso às tradições religiosas vigentes, procurou superar as barreiras das convenções e procura o Mestre, ainda que tarde da noite. Depois das desilusões e da constatação da ineficiência dos títulos e valores do mundo, procuramos outros padrões que possam colocar-nos na rota segura da existência. Então vejam, um homem nos demonstra que Nicodemos e todos nós que ainda estamos nessa condição somos imperfeitos, somos falhos, não somos os detentores de todas as verdades. E Nicodemos, exatamente, embora tenha empregado a vida na interpretação da lei, ele percebia que algo lhe faltava, algo que lhe desse mais sentido à existência, à vida. E vejam que esse momento ao qual Nicodemos passou, todos nós passamos. Em determinados momentos da nossa vida, nós chegamos numa encruzilhada, onde nós sentimos que não é possível continuarmos como estamos. Alguma mudança precisa ser feita, algo nos falta, uma insatisfação, um vazio, uma inquietação que nos faz refletir sobre os rumos da nossa vida, sobre aquilo que nós sabemos, enfim, sobre a vida que estamos levando. E Nicodemos encontrava-se um pouco nessa condição. E ele, tendo ouvido falar de Jesus, dos feitos de Jesus, resolve procurar o Mestre. Ainda que tarde da noite, nós vamos entender o que significa esse tarde da noite, mas resolve procurar o Mestre exatamente buscando uma luz para si, para os seus questionamentos. E nós também, em muitas situações, como foi colocado, nos vemos nessa situação. E aí passamos a procurar outros padrões de vida, de elevação, de pensamentos que possam nos colocar na rota segura da nossa existência. Pois muito bem, este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A palavra noite indica trevas e escuridão em oposição a dia, indicativo de luz, claridade. Procurar Jesus foi um ato de sabedoria, reconhecendo o Senhor como o mestre capaz de conceder-lhe as orientações seguras de que tanto necessitava. Rabi significa meu mestre. Mesmo antes de conversar com Jesus, Nicodemos reconhecia a grandeza do Senhor. Então vamos examinar no primeiro momento por que Nicodemos teria ido procurar Jesus à noite.
A teoria mais aceita, vamos colocar desta forma, é que ele teria procurado Jesus à noite porque ele não queria ser visto. Como ele era um doutor da lei, da casta dos fariseus, extremamente respeitado pelo povo, e como Jesus não era bem visto pelos fariseus, seria uma forma dele, de uma certa maneira, manter-se preservado e a sua própria identidade reservada, porque seria muito mais difícil reconhecê-lo à noite. E assim não haveria questionamentos no que tange a sua postura de um fariseu, doutor da lei, procurar Jesus. Então, seria a teoria mais aceita é que seria uma forma dele se preservar ainda pela sua postura e pela condição que ele tinha e exercia junto à sociedade. Uma outra condição, uma outra situação também aventada é que a noite é um ambiente mais propício para as elevações, para as ideias, para se refletir, para se pensar. Durante o dia se está naquela confusão, naquela todos os trabalhos, os deveres, as responsabilidades, e à noite é quando tudo se acalma, tudo serena, e é mais fácil para nós refletirmos sobre assuntos de grande importância. Nós ainda hoje dizemos: vamos dormir, eu vou dormir, nada como uma noite de sono para serenar os ânimos e elevar os nossos pensamentos. Então, também, talvez tenha sido esta a razão pela qual ele lhe procurou à noite. E uma outra ideia é também em função do clima. Naquela época, muito quente, durante o dia, é um ambiente pouco agradável em função das altas temperaturas para conversas de alta magnitude. Então, a temperatura, o ambiente estaria mais ameno, proporcionando também uma conversa mais agradável e mais serena. Então, essas são algumas razões pelas quais essa conversa à noite teria acontecido. Mas o texto aqui nos fala exatamente no sentido de que talvez colocar que Nicodemos ainda se encontrava nessa escuridão, nessas trevas, porque ele tinha um conhecimento, mas aquilo não iluminava o seu interior, não iluminava o seu espírito. Então ele teria buscado Jesus exatamente para iluminar-se, para sair daquela condição de escuridão, de trevas, para alcançar a luz, o dia. E vejam que ele reconhecia em Jesus essa grandeza, porque, como diz aqui, antes mesmo de conversar com Jesus, ele reconhece a grandeza quando ele diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, antes mesmo dele travar esse diálogo com Jesus, ele já tem uma postura humilde, de humildade, reconhecendo a elevação do mestre. Então é oportuno destacar também a postura humilde desse doutor da lei. Ele acreditava em Jesus, mas ainda não compreendia sua mensagem. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter-lhe sentido os textos. Nós pensamos muito, raciocinamos muito e esquecemos de sentir, de procurar o sentimento, a emoção, o amor por trás daquela mensagem. Era o que faltava ainda a Nicodemos. Examinavam tudo de uma forma muito racional, muito fria, e o sentimento ficava deixando a desejar. Muito difícil o êxito em qualquer empreendimento se os sentimentos não estão envolvidos. Temos de estudar justamente o que Jesus fazia questão que fosse estudado, ou seja, a vida eterna. Nicodemos soube observar Jesus, refletir sobre os seus ensinamentos para, convicto, afirmar que o Senhor era um Espírito vindo de Deus. Então veja, nós, se nos distanciarmos da vida eterna, de tudo aquilo que nos eleva ao Pai e que nos tira desse terra a terra para a vida superior, nós também não vamos conseguir compreender a mensagem de Jesus.
porque a mensagem de Jesus não é para quem vive no mundo e para o mundo. A mensagem de Jesus é para quem vive no mundo, mas não é do mundo, porque vive elevado a Deus, às esferas superiores, tratando de viver uma vida espiritualizada, mesmo na matéria. Então era isso ainda que faltava a Nicodemos, e Jesus vai falar sobre a reencarnação para com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade, 2 vezes mostra firmeza ou convicção. O doutor da lei, admitindo sua ignorância, não entende como é possível alguém nascer de novo. Essas palavras de Jesus trazem a ideia reencarnacionista. Sem essa, o homem não pode ver o reino de Deus, o que significa não alcançaremos a plenitude espiritual se nos mantivermos presos aos dogmas, aos cultos, aos falsos ensinamentos, às sensações da matéria. Então, quando Jesus diz, todas as vezes que Jesus falava 2 vezes, na verdade te digo, é também para dar ênfase àquela mensagem, algo importante estava sendo dito e merecia a atenção. Então, quando ele disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, nos mostra que o reino de Deus é exatamente essa felicidade plena, é essa serenidade, é essa paz de espírito que todos nós almejamos. Mas sem a perfeição relativa, sem alcançarmos toda a inteligência, toda a moralidade, toda a sabedoria que nos cabe, nós não conseguiremos alcançar essa condição. Então, o nascer de novo é o processo reencarnatório que nos oportuniza o progresso. É através da reencarnação que o espírito vai, pouco a pouco, galgando a evolução que ele necessita para alcançar a perfeição. Então, Jesus estava dizendo que sem a reencarnação, sem o processo reencarnatório, não se pode chegar à perfeição relativa. É isso que significa aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Lembrando que o reino de Deus é um estado íntimo da alma. Conquanto haja os mundos celestes, conquanto haja locais do plano espiritual redestinado aos espíritos felizes, é essencialmente um estado de alma. Eu posso estar num lugar mais belo do mundo, mas se o meu coração estiver entristecido, eu não me sinto no reino de Deus. Então disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Evidencia a relação de respeito e de fraternidade entre orientador e orientado. A resposta dada por Jesus à perplexa pergunta de Nicodemos suscita novas dúvidas, produzindo novos ensinamentos. Ele faz inquirições, também tira as próprias conclusões, sem medo do ridículo, mostrando que estamos diante de um discípulo, ávido por conhecimento, que encontrou o seu mestre. De forma sutil são apontadas elucidações sobre a natureza do espírito, a formação do corpo físico, origem, existência e sobrevivência do espírito. Vejam que aqui é algo interessante. Nicodemos já sabia, já conhecia sobre a reencarnação. Quando nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, ali na parte introdutória, consta a informação que o povo judeu já sabia da reencarnação. Sabia que ela existia, mas não sabia como ela se operava. E também não acreditava que todas as pessoas, todos os espíritos eram submetidos à reencarnação. Eles achavam que apenas alguns espíritos selecionados e escolhidos por Deus tinham a permissão de reencarnar, como por exemplo os profetas. Mas já era a ideia da reencarnação, já era algo que eles tinham conhecimento. E a resposta de Nicodemos nos mostra exatamente isso. Porque quando Jesus disse que
não sem nascer novamente, sem nascer de novo, não é possível alcançar o reino de Deus. Vejam que Nicodemos não pensou no que o cristianismo nos fala como ressurreição, no retorno nem o mesmo corpo. Quando ele diz como pode um homem nascer sendo velho, como pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Meus queridos amigos, entrar no ventre da sua mãe e nascer significa o quê? Nascer no mesmo corpo? Voltar no mesmo corpo? Não. Significa voltar sim, mas em um corpo novo. Então a pergunta de Nicodemos é: como pode uma pessoa que hoje está velha, num corpo já maduro, voltar para o ventre da sua mãe e renascer, sabendo que a pessoa voltava num outro corpo, que é exatamente a reencarnação. Então vejam que Nicodemos entendeu que Jesus estava falando sobre a reencarnação, mas ele não entendeu como isso se opera, como a reencarnação se operacionalizava. É isso que ele tinha dúvidas e exatamente perguntou a Jesus. E vejam que ele fez uma pergunta. Isso, como diz aqui, ele faz inquirições e tira também suas próprias conclusões. Quando ele disse, porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe, ele faz conjecturas, mas ele se mostra ali na condição de discípulo, ávido pelo conhecimento. Ele estava ali buscando entender tudo aquilo que Jesus estava ali explicar. Então, Jesus mais uma vez diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. O nascer da água é uma forma simbólica de dizer que a água representa o elemento material de onde o Espírito renascerá ou emergirá de dentro de uma bolsa, que é a placenta, e que possui o líquido amniótico em abundância. Então, o nascer da água representa o aspecto material. Qual é o aspecto material da reencarnação? O corpo novo. O corpo novo que é formado no ventre de uma mulher e com isso vem ao mundo. Então o espírito, ele diz, aquele que não nascer da água e do espírito. Nascer da água, então, é a relação, é a menção expressa à reencarnação, ao nascer em um novo corpo, porque a água representava o aspecto material e também a placenta, porque nós estamos ali envolvidos na água, fazendo uma relação direta com a questão do nascimento em especial. E quando ele quer dizer nascer da água e do espírito, vamos entender o que significa esse nascer do espírito também. Veja, o planeta Terra tem uma aparência física nitidamente aquática, formada de 3 partes de água e uma parte de terra. O corpo humano é igualmente formado de maior percentual de água. Indica que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. O nascer da água traz a ideia explícita da reencarnação, ou seja, o retorno em um novo corpo físico. O nascer do espírito tem significação mais ampla. Reporta-se a capacidade de transformação ou de renovação moral e intelectual. No primeiro caso, nascer da água, estão evidentes os processos de concepção biológica, gestação e renascimento físico. No segundo, nascer do espírito, temos as possibilidades de progresso espiritual. Então, o que Jesus quis nos mostrar? Quis nos mostrar que, sem as reencarnações, sem o processo reencarnatório, não é possível que o espírito consiga progredir, elevar-se, reformar-se intimamente, que a renovação do espírito, que o progresso espiritual se dá exatamente por intermédio das inúmeras experiências reencarnatórias. Por isso que ele diz, sem o nascer da água, ou seja, sem a reencarnação, e sem o nascer do espírito, ou seja, sem a renovação espiritual, ninguém alcançará o reino de Deus. Então, ele, mais uma vez, reforçamos, o nascer da água traz a ideia da reencarnação, que se dá
através do retorno em um corpo físico, e o nascer do espírito é a transformação, renovação moral e intelectual. E, de fato, nós já sabemos que sem a renovação intelectual, espiritual e moral, nós não chegaremos ao reino dos céus, nós não chegaremos à felicidade. E já sabemos que essa renovação só é possível através das inúmeras experiências reencarnatórias, onde, paulatinamente, pouquinho a pouquinho, em cada vida, nós vamos aprendendo, renovando aquilo que nós necessitamos. E assim, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais uma aula do nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Nesse último slide, eu sempre gosto de trazer para você as nossas redes sociais. Quais são as informações mais relevantes que eu sempre deixo para o final? Primeiro, informo no nosso canal do YouTube, nós temos inúmeros estudos. Você pode buscar por playlists. Cada playlist é um estudo diferente. Nós temos os estudos das obras básicas, estamos estudando a Revista Espírita, temos vários cursos que nós estamos e já temos ministrado. Enfim, nós temos um conteúdo muito grande para você. Então, busque as nossas playlists, conheça os vários estudos que nós disponibilizamos e fique à vontade para aprender cada vez mais. Conheça o nosso Instagram e o Telegram, neles você consegue saber os estudos do dia. Nós temos estudos todos os dias, estudos diferenciados, em horários diferenciados, para que você possa saber os estudos diários. É bom você acompanhar o Instagram e o Telegram. Temos o nosso site, onde você pode acessar o nosso blog, onde você pode acessar a livraria, adquirir os livros que nós disponibilizamos ali para vocês, a série Conhecendo o Espiritismo. Você pode acessar a sala de aula, onde você, se tornando um membro do canal, e tudo isso é gratuito, você consegue fazer o download dos slides do curso, por exemplo, do EAD, e pode também fazer o download de todas as apostilas do livro 2 que nós estamos estudando e também de todos os outros cursos que nós disponibilizamos. E temos ainda aqui para você o nosso e-mail de contato, Evelyn, é para dúvidas, o suporte, são para outros assuntos, e temos ainda o nosso WhatsApp e Telegram. E com isso, meus queridos amigos, nós realmente finalizamos o nosso curso de hoje com muita alegria, com muita satisfação e agradecendo pela sua presença. Se você gostou, curta o nosso estudo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, por gentileza, coloque nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que este estudo será útil para alguém, compartilhe o nosso vídeo. Meus amores, meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.